abraço a você que segue o Movimento Terra Santa. Eu sou Paulinho Dias, faço parte do núcleo de formação do movimento, junto com Albério Dias. Agradeço a você também que manda sua pergunta para o e-mail movimentoterrasanta@gmail.com. Nós hoje vamos, como é o mês de maio, vamos fazer uma reflexão sobre as aparições de Nossa Senhora em Fátima e tirar uma conclusão óbvia de qual a necessidade e a finalidade que está por trás das aparições de Nossa Senhora no mundo. Então eu quero que você preste bastante atenção para o que vai ser dito hoje, nesse momento, para que a gente possa refletir e raciocinar, né? Vamos lá, gente, é o seguinte: quando a gente fala que a gente se depara com as aparições de Nossa Senhora em 1917, um grande alerta foi despertado através do pedido feito pela Virgem Maria aos pastorinhos. Isso é muito importante frisar, que segundo o pedido que Nossa Senhora havia feito na cidade de Fátima, ela pede a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração. E qual a finalidade? A finalidade era para impedir que a Rússia espalhasse os seus erros pelo mundo. Esses mesmos erros que foram relatados na aparição de Fátima foram relatados primeiramente há muito tempo atrás na aparição de La Salette e muito tempo depois aqui no Brasil. Sim, aqui no Brasil, na cidade de Simbres, em Pernambuco. Então vamos lá, para entender isso. Em 1846, Nossa Senhora confiou uma mensagem aos videntes Maximino e Melanie Calvati. Ambos viram a Virgem Santíssima sentada numa pedra, justamente a aparição de La Salette. Nesse fato, a Mãe de Deus confiou um segredo a Melanie, que deveria ser revelado somente em 1858. Daí você tira. Só que muito antes, em 1852, o Papa ia reconheceu a origem celeste. Ou seja, ele reconheceu como legítima a aparição de La Salette. Num primeiro momento desse fato, Nossa Senhora fala da infidelidade de muitas almas consagradas a Deus, em que ela diz o seguinte, que é um fato: os sacerdotes, prestem bem atenção, os sacerdotes ministros de meu filho, pela sua má vida, os pecados dessas pessoas, os pecados dessas pessoas consagradas a Deus, bradam o céu e pedem vingança. Daí a Virgem Maria profetiza sobre a família e a sociedade, onde ela diz o seguinte: os maus livros abundarão a terra, toda a ordem e toda a justiça serão calcados aos pés. Não se verá outra coisa a não ser homicídios, ódio, inveja e discórdia. Sem amor pela pátria, que não haverá, e muito menos haverá amor pela família. Veja, sem amor pela pátria e sem amor pela família. Os governantes terão o mesmo objetivo que consistirá em, veja, presta atenção, em fazer desaparecer todo o princípio religioso para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e a todo tipo de vícios que possamos imaginar. E que hoje hoje todo tipo de vício é escancarado na sociedade. Daí, lembrando tudo isso, ao chegarmos em 1917, na aparição de Fátima, Nossa Senhora revelou às crianças a necessidade de consagrar a Rússia ao seu Imaculado Coração. E daí a gente começa. No pronunciamento ela diz o seguinte: quando virdes uma noite iluminada por uma luz desconhecida, sabeis que é o grande sinal que Deus vos dá. Olha, presta atenção.
o grande sinal que se fala, que Deus dá, de que vai punir o mundo de seus crimes por meio da guerra, da fome e de perseguições à igreja e ao Santo Padre. Daí a gente vai prestar atenção. Daí vem o pedido. Para que isso não aconteça, peço a consagração da Rússia ao meu imaculado coração. Aí daí ela detém. Se isso acontecer, se atenderem os meus pedidos, a Rússia se converterá. Se não, a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo. Esse foi o pedido, promovendo guerras e perseguição à igreja. Esse foi o pedido. Se concretizou através disso. Daí ela ainda continua. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. As várias nações serão aniquiladas. Vejam, as nações serão aniquiladas. E por fim, o meu coração triunfará. Só que daí, se naquele momento não fosse consagrada a Rússia o mais rápido possível, os erros iam se espalhar. E só depois a Rússia ia se converter ao Imaculado Coração. E dali seria concedido ao mundo algum tempo de paz. Deu para entender? Se a gente for para 1936, Nossa Senhora aparece em Simbres, Pernambuco. Em Simbres, Pernambuco. E essas aparições caíram no esquecimento por um bom tempo. Certo? Mas começaram a ser lembradas principalmente pela implantação, veja, a implantação do comunismo aqui no Brasil. Já que para a maioria das pessoas o comunismo caiu, ou seja, para muitas pessoas aqui no Brasil o comunismo não existe. Mas, no entanto, o comunismo está mais forte do que nunca. E para comprovar isso, em 1936 aconteceu a necessidade da aparição em Simbres. E ela veio confirmar que o comunismo estava no Brasil. Após Nossa Senhora confirmar que o comunismo entraria e estava no Brasil, ela completa com a clareza que entrou no Brasil e que haveria uma revolução muito sangrenta em nosso país. Veja a conclusão da coisa como se forma. Parte da profecia, a primeira parte da profecia já se cumpriu. O comunismo já é uma realidade na política, na educação e na cultura do nosso país. O comunismo ele já está impregnado na vida e no cotidiano de todas as pessoas. E muita gente não se dá conta disso. E não é puxando politicagem, não tem termo de centrão, direita, esquerda, nada. É o pensamento ideológico que é mais perigoso. Certo? Se a gente for perceber, nas cartas encíclicas feitas pelo Papa Pio XI, a Divinis Redemptoris, do Papa Pio XI, no parágrafo 22, ele expressa com peso a seguinte conclusão. Então a gente tem que parar para observar. Certo? O parágrafo 22 dessa encíclica diz o seguinte: pela primeira vez na história, estamos assistindo uma insurreição cuidadosamente dirigida contra o tudo que se chama Deus. Veja, estamos dirigindo uma insurreição cuidadosamente dirigida contra o tudo que se chama Deus. O comunismo, por sua natureza, se opõe a qualquer tipo de religião. E a razão por que a considera como o ópio do povo. Isso está na encíclica do parágrafo 22 da encíclica do Papa Pio XI. Entre as aparições de La Salette, as aparições de Fátima e as aparições de Simbres no Brasil, aqui em Pernambuco, juntas elas somam um lapso de tempo de 90 anos, em que se percebe que as sucessões de erros que se espalharia no mundo revelados pelas aparições de Fátima, que foram as mesmas atrocidades alertadas na aparição de La Salette, elas se concretizaram e se finalizaram no Brasil. Foram os mesmos erros que foram anunciados em Simbres. Foi uma conclusão que aconteceu.
A aparição de La Salette aconteceu em 19 de setembro de 1846. 2 anos depois, veja como sincroniza isso, 2 anos depois, em 1848, o Manifesto Comunista foi declarado por Marx e Engels. Em julho de 1914, explode a Primeira Guerra Mundial. 13 de maio de 1917, a aparição de Fátima. Em mesmo ano, em outubro de 2017, estoura justamente a Revolução Russa. 1922, vamos lá. Passou 1922, a fundação do Partido Comunista no Brasil começa a acontecer. 1930, a realização do Manifesto Comunista, escrito por Luiz Carlos Prestes. E por fim, minha gente, fechando esse ciclo, 1936 acontece a aparição de Simbres, onde o alerta foi dado ao Brasil sobre os mesmos erros que tanto ela, Nossa Senhora, alertou desde 1846. E assim, gente, assim se conclui o ciclo de profecia que ecoa há mais de 174 anos, entre La Salette, Fátima e Simbres, Pernambuco. Então que fique claro, gente, a importância de você ter a noção do seu caráter político, porque você tem que saber a quem você defende, a que ideal você acredita, e muito mais, a quem esse tipo de erro, esse tipo de pensamento político favorece. Um grande abraço para você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espero uma próxima vez a gente se aprofundar mais no assunto. Certo? Se quiser entrar em contato conosco, basta entrar em contato através do e-mail movimentoterrasanta@gmail.com. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.